E aí galerinha, Batuta, beleza? Hoje nós vamos ter que adiantar o conteúdo, né? Se vocês estão verificando, conseguem verificar ao fundo, lá no horizonte, pois é, chuva, né? Algumas gotículas aí de água na lente do equipamento. Enfim, bora lá. Bom, nós vamos voltar algum tempo atrás, alguns dias atrás. Vamos voltar lá em São Paulo, no Shimano Fest. Bom, é aí que a situação fica interessante. As marcas, já há um bom tempo, as grandes marcas mundiais e agora também as marcas nacionais, tem sua grande vedete as bicicletas elétricas, as bicicletas movidas a energia elétrica, movidas com pedal assistido. Isso no mundo todo, em todas as feiras, mundo afora. As Z-Bikes, as Z-Mountain Bikes são as verdadeiras vedetes, né? Bom, mas o grande problema é que nenhuma empresa ainda nos apresentou uma saída viável de o que a gente vai fazer com esse lixo elétrico, com as baterias principalmente porque nós temos ali a bateria de lítio. É uma tecnologia, a mesma tecnologia, seja de carro, de bicicleta, de celular, é a mesma tecnologia, a mesma bateria. E nós não podemos deixar de falar, no caso das bikes elétricas, também os carros, né? A tecnologia ela é a mesma ideia. E vamos dar uma pincelada para vocês o que está acontecendo no mercado. Bom, não sei se vocês sabem, mas os carros elétricos, eles disputam historicamente a data de sua criação com os carros a combustão. Segundo alguns analistas, os carros elétricos surgiram primeiro do que os carros a combustão. Bem, discussões à parte, são aí 200 anos, 2 séculos de tecnologia, tanto para um quanto para outro. Mas quem chegou primeiro, pasme, foi o carro a vapor, movido a água ou a lenha. Bem, o fato é que a Europa, a partir de 2030, vai proibir, ou vai inibir, ou vai limitar drasticamente a comercialização dos carros a combustão. Eu vou te ser sincero, tá? A Europa é corajosa. Tem colocado alguns planos futuros de planejamento que são bem arriscados, né? Sendo que a Europa basicamente hoje está passando por uma crise energética violenta. Mas enfim, o fato é que, tendo a mesma tecnologia de bateria, ou seja, o lítio para todos eles, existem várias limitações. A primeira dela, tanto para o carro quanto para a bicicleta, é o preço final do produto. Os carros elétricos são muito mais caros, assim como as bicicletas elétricas são muito mais caras. Outro fato é o processo de carregamento. Um carro elétrico, por exemplo, demora aí no mínimo de uma hora até 4 horas para ter as suas baterias recarregadas. Enquanto um carro a combustão, você chega no posto 5, 10 minutinhos. Um outro fato é o ciclo, a vida útil da bateria. Essa vida útil de uma bateria de lítio está entre 1.500 a 2.500 ciclos. Isso são quantas vezes você vai recarregar. Outro problema, autonomia. As baterias de lítio ainda, mesmo que as mais bem-sucedidas tecnologicamente falando, conseguem baixa autonomia. Só para você ter ideia, o problema energético da coisa. Uma bateria, um carro movido a energia elétrica, um carro elétrico, gasta 100 mil vezes mais energia do que o celular. É lógico, guardadas as devidas proporções de tamanho, mas tem a mesma tecnologia. Então, desta vez, mais uma vez, o Brasil saiu na frente.
lançando uma bateria de nióbio e grafeno que aumentou o ciclo de vida útil da bateria para 20 mil ciclos de carga. Ou seja, a gente saiu de 1.500 barra 2.500 ciclos da bateria de lítio, nós estamos pulando para 20 mil. Daí a coisa muda, mas não é só isso. Tá chovendo mais. Não é só isso, né? Outro problema crasso que nas baterias de lítio tem é a autonomia. A bateria de nióbio e grafeno terá uma autonomia 10 vezes maior. Isso segundo alguns especialistas, que vai ser um grande passo. Outro problema que será sanado é o tempo de carga. A bateria de nióbio será recarregada em 10 minutos. Mas o grande problema, o que a indústria vai fazer com esse lixo elétrico, com as baterias? Nenhuma empresa ainda tem uma saída 100% exata, correta. A gente já vem sofrendo com relação à descarga ou descarte das baterias desde a época das pilhas comuns, né? E não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente. Só que as baterias de lítio, ela é composta de materiais valiosos, todos recicláveis, de plástico, alumínio, vários materiais que valem muito dinheiro. O problema é o custo da reciclagem de uma bateria de lítio é muito alto. Isso que acaba inibindo, já que estamos falando de muito dinheiro, isso que acaba inibindo as indústrias a fazerem esse tipo de reciclagem. Mas não há o que fazer, não tem para onde correr. Aqui é a situação de se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Precisamos de uma saída para o descarte deste equipamento. Mas e aí? É a solução? É a solução final? Principalmente para um carro, o carro elétrico? Será que é a solução? Já que a Europa quer inibir a produção, a comercialização dos carros a combustão? Bom, a história já nos mostrou que não é. O carro elétrico, principalmente o carro elétrico, é uma tecnologia, apesar de que, entre aspas, atual, ela remonta a 200 anos. As fontes de carga ainda continuam sendo as mesmas. Ou seja, você precisa de uma fonte externa para recarregar o seu carro. Então isso por si só já faz com que essa tecnologia já nasça com problemas sérios. Vou te dar um exemplo. Os nossos antepassados em cima da bicicleta já resolveram esse problema. Eu não sei se você sabe, se você conhece, se você já viu. As bicicletas que tinha uma lanterna na frente, uma luz na frente, um farol, que era iluminado através da força do pedal. Você fazia força e um equipamento que ficava encostado no pneu ou no aro, chamado dínamo, alimentava a energia que era jogada para essa lâmpada. Quanto mais forte você pedalava, mais intensa era a luz. Então o que está faltando para a indústria é desenvolver um dínamo para que a energia da propulsão, tanto do carro quanto da bicicleta, retorne para a bateria. E isso sim seria uma forma de você salvar a tecnologia, salvar o projeto e também ter os ganhos que nós tanto queremos para o meio ambiente, né? E se tratando de meio ambiente, essa questão de um carro elétrico, uma produção de um equipamento elétrico tem zero de emissão de gases, é verdade somente na utilização. Tá, porque um carro elétrico, um veículo elétrico não elimina gases poluentes. Entretanto, os processos de fabricação, e tá chovendo, tá? Por isso que eu estou retornando, porque não dá.
Entretanto, os processos de fabricação dos equipamentos elétricos são altamente poluentes. E pasme você, existem alguns países onde existem os pontos, apesar de que outro fator que inibe a compra de um carro elétrico são a baixa existência de postos de recarga. Aliado ao tempo, isso aí complica. Então, como eu estava falando, existem certos países, certas localidades onde o ponto de recarga de um carro elétrico é alimentado por um motor a diesel. Oh my God! Então não há racionalidade para isso, né? Eu vou colocar energia no meu carro, mas essa energia é oriunda de uma fonte externa, produzida aí por combustível fóssil. Mas a questão toda é, o que nós vamos fazer com todo esse lixo? Eis a questão. Carros elétricos, será que eles serão a saída para o futuro? Ou nós teremos novas tecnologias que irão absorver esse conceito de carro elétrico? O que você me diz? Entretanto, é necessário, independente da resposta, o que nós vamos fazer agora com o lixo que está sendo produzido, com o lixo que vai ser colocado e depositado, resultado do descarte das baterias de lítio. Bom, é um passo interessante da tecnologia. Falei do dínamo, existem outras fontes e formas de você recarregar uma bateria, tal como umas células fotovoltaicas, como você tem no telhado de uma casa. Por que não colocar essa mesma tecnologia, guardada as devidas proporções, nos carros, com placas de captação de energia solar? Seria uma excelente opção. Talvez isso não seja ainda tão viável devido aos custos, né? Voltando a falar, os custos de produção, os custos finais dos veículos elétricos, seja um carro, seja uma bicicleta, ainda são uma grande pedra no sapato da indústria. Elas terão que se mexer. Elas terão que se mexer porque não somente a União Europeia está com um projeto de sanção para a produção e comercialização de carros a combustão, mas alguns estados dos Estados Unidos também já estão com ideia de lançar mão de algumas sanções. Questões à parte, questões políticas à parte, o Brasil, mais uma vez, volta a dizer, está na frente. Hoje nós temos uma reserva de minerais não preciosos como o nióbio e o grafeno, que podem ser aí a salvação desse mercado. Esperamos que esses projetos sejam felizes, eficazes e eficientes, para que a gente possa sim ter um planeta melhor. Independente da tecnologia, a gente precisa entregar para as gerações futuras um mundo melhor. Aquele grande abraço. Hoje vocês vieram comigo com o canal Pedalares aqui na Orla de Camburi. A chuva afugentou, faz parte, né? Esse exato momento são menos de 6 horas da manhã e não rola. Sair debaixo de chuva é um problema. Se eu estivesse muito longe de casa, não tinha jeito, aí tá tudo certo. Mas aliados aí a questões de você ficar resfriado, e também eu não tenho lugar hoje para poder limpar a bike. É um problema. Vou ter que fazer aquele exercício com lenço umedecido. É isso aí, gente. Se você já curtiu o nosso conteúdo, manda logo o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixa a sua opinião. Quero saber qual é a sua opinião, o que você acha
do futuro dos equipamentos elétricos, descarte de baterias, preços, utilização, viabilidade e também, se quiser aí falar sobre as decisões meio que suicidas, entre aspas, da União Europeia, fala aí pra gente. Aquele grande abraço, fiquem com Deus, valeu!